Olá, meu caro, tudo bem com você? Queria conversar contigo nesse episódio do podcast de processo civil sobre a sucessão processual, pelo menos uma espécie de sucessão. Vale destacar de antemão que sucessão processual significa troca. Professor, como assim? Troca. Suceder significa vai sair alguém e vai entrar alguém. Então, essa sucessão processual, que pode ser sucessão de partes, significa que quem é parte vai deixar de ser. E quem não é, vai entrar no lugar dessa pessoa. Então eu vou trocar a parte do processo. Imagina, o autor é o A. Se ocorrer a sucessão, vai entrar o B no lugar do A e o A vai sair do processo. A gente vai chamar essa troca de sucessão processual. Tá bom? Cuidado para não confundir sucessão processual com substituição processual. São palavras um pouco próximas, mas que possuem uma definição totalmente distinta, tá bom? Se liga nisso. Mas retomando. Então a sucessão significa troca das partes do processo, tá? Essa sucessão, nos termos do artigo 108 do CPC, ela pode ocorrer de forma voluntária e pode se dar relacionada às partes ou aos procuradores, né? O advogado, a advogada. Com relação aos procuradores, fica para uma outra oportunidade um comentário sobre esse aspecto. Mas no que tange a troca de partes no processo, há um ponto que eu gostaria de conversar de forma mais detalhada contigo. Imagine a seguinte situação, que em um processo que já está tramitando, discute-se a titularidade de determinado bem. Vamos imaginar que alguém seja dono de um cavalo. E essa pessoa que é dona do cavalo, inclusive, ela quer vender esse cavalo. Colocou o cavalo à venda. Porém, antes de conseguir achar alguém capaz ou interessado na compra do cavalo, na compra do bem, ela recebe uma citação no Poder Judiciário. Alguém ingressa com uma ação judicial em face dessa pessoa para discutir a titularidade do cavalo. Olha que interessante, né? Fato é que após a citação do réu neste processo, a gente costuma dizer que a citação é capaz de tornar a coisa litigiosa. Tornar a coisa litigiosa significa atrelar a coisa, no caso o cavalo, ao resultado do processo. Então, após a citação, a gente pode dizer que o cavalo está preso ao processo. Tudo bem? Maravilha. Então, eles estão disputando a titularidade de um cavalo, mas lembre-se, aquele que tinha a posse, ou até mesmo a propriedade antes do início do processo, queria vender. Aí eu te pergunto, no meio desse processo, surge um interessado na compra do cavalo. A pergunta é, será que a pessoa que é parte do processo pode vender o cavalo? Responde aí para mim. Será que ela pode alienar a coisa litigiosa? Ou seja, mesmo durante o andamento do processo, ela poderia vender o cavalo para esse interessado? Deu para pensar nessa possibilidade? Tá. Se você afirmar que ela não pode vender, você tem que pensar na seguinte consequência. Você concorda que o processo judicial tende a demorar uns, se der sorte, 3, 4, 5 anos? Pois bem, se você me diz que ela não pode vender, significa que, basicamente, essa pessoa que teve uma citação num processo, ela está fadada a ter um grande prejuízo, porque, dependendo da idade do cavalo, pode ser que quando acabe esse processo, o cavalo já esteja até morto ou, pior, já não valha mais o valor que vale nos dias atuais, concorda? Então é esse tipo de raciocínio que eu quero que você tenha. Se você pensar nessa possibilidade, você chega à conclusão de que pode. Quem é parte no processo pode alienar a coisa litigiosa. Tem que ser possível, tá? Não podemos pensar de forma diferente. Tem que ser possível, tá? A segunda
propositura de reflexão que eu faço é: para essa pessoa que tem a posse do cavalo vender, será que a parte contrária tem que autorizar a venda? Então imagina, o autor tem lá a posse do cavalo e surgiu uma proposta de alguém para comprar o cavalo. Será que ele teria que falar com o réu? Vou vender o cavalo. Tudo bem? Você se opõe e tal? Pensa nessa possibilidade e me responde. Se você mais uma vez me disser que precisa da autorização do réu, eu quero que você me diga quando é que o réu vai autorizar ele vender o cavalo. Você acha que o réu vai dizer, vai vender? Tudo bem, fica à vontade, pode vender. Gente, não tem como. O réu nunca vai autorizar se de fato ele tiver que ser indagado sobre. Assim sendo, para vender a coisa litigiosa, para alienar a coisa litigiosa, não é necessário o consentimento da parte contrária. Olha que interessante, hein? Já te propus 2 problemáticas e te dei a resposta sobre elas. Tá bom? A terceira é a mais interessante e a que de fato eu quero me atentar contigo. Eu posso vender e para vender eu não preciso do consentimento nem autorização da parte contrária. Agora, vendi. Quando eu vendo, você concorda que eu que vendi, eu passo a não ter mais interesse no processo? Porque perceba, independentemente de qualquer que seja o resultado ao final, não me diz mais respeito, que eu vendi, eu alienei, né? Então a questão é, será que quem comprou a coisa litigiosa, o bem que está preso, atrelado ao processo, será que essa pessoa não tem interesse em ela continuar discutindo agora o processo no meu lugar? Me parece que tem. É exatamente isso. A pessoa que comprou, o adquirente, ele tem total interesse em ele tocar o processo dali para frente. Porque afinal de contas, vamos pensar, ele estaria defendendo o seu bem, o seu cavalo, né? O seu objeto. Então a questão é, será que ele poderia entrar no meu lugar e eu sair? A questão me parece que é super interessante se isso puder acontecer, né? Porque eu não tenho mais interesse em continuar. E quem comprou tem total interesse em continuar discutindo. A gente vai chamar isso de sucessão processual de parte. O 109 disciplina essa possibilidade, meus caros. Então quem alienou tem interesse em sair. E quem comprou tem interesse em entrar. Haveria uma substituição das partes. Vai sair uma parte e vai entrar outra. O 109 cuida dessa possibilidade. E ele diz que para que ocorra a sucessão, a troca, aí sim, para trocar, a parte contrária vai ter que consentir. Olha que interessante. Então, para sair uma das partes e entrar outra no lugar dela, a parte contrária vai ter que consentir. Então, se o autor vendeu o cavalo, ele não precisa de autorização do réu para vender, né? Ele pode vender a coisa litigiosa, mas quem comprou o cavalo tem interesse em entrar e ele tem interesse em sair. Quer dizer, nós trocaríamos os autores do processo. Para que ocorra essa troca, aí o artigo 109 diz que o réu vai ter que consentir com essa troca. Deu para entender? Então o 109 diz que nesse caso a sucessão depende de autorização, depende de consentimento prestado nos autos por parte do réu. Para que um possa sair e o outro possa entrar, estaríamos diante de uma hipótese de sucessão de partes no processo. Interessante, né? Deu para compreender? Bem, eram essas as informações que eu queria falar contigo nesse episódio do podcast. Tá bom? Um forte abraço. Espero que tenham entendido e, caso não, fale comigo. Vamos conversar mais sobre. Valeu, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.